Boa tarde a todos os que estão ouvindo aqui a Rádio SOCESP, diretamente do 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de entrevistar a doutora Cíntia, que é uma advogada, e nós vamos falar sobre a importante Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor no Brasil desde 2020. Doutora Cíntia, eu gostaria que inicialmente a senhora se apresentasse, por favor. Sou advogada, atuo na área de direito digital há mais de 10 anos e venho acompanhando a evolução do direito nesse sentido, em especial na área da saúde. Advogamos para diversas sociedades médicas, delas a SUCESP, e também alguns hospitais, clínicas privadas, e estamos sempre acompanhando a evolução. Eu sempre ressalto que a medicina ela vem avançando em todos os aspectos, inclusive nas questões tecnológicas, né, com o uso aí de diversos avanços tecnológicos também em favor da saúde, da segurança jurídica, para os médicos e para os pacientes de forma paralela. Acho que a principal preocupação dos médicos com essa lei são basicamente duas. Primeiro é o uso da telemedicina, que tem sido cada vez mais frequente, principalmente a questão de consulta à distância. Hoje é muito comum os pacientes nos procurarem pelo WhatsApp, né? Essa é uma grande preocupação dos colegas em relação à lei. E a outra preocupação também em relação ao prontuário eletrônico, né? Os cuidados que o médico deve ter aos prontuários eletrônicos, que existem vários aí sendo oferecidos aos médicos. Então, vamos começar com a telemedicina. Quais os cuidados que o médico precisa ter? Pois não, doutora. Não, porque assim, às vezes as pessoas acreditou-se, né, que na verdade a telemedicina ela surgiu com a pandemia do Covid. Na verdade, isso não aconteceu. A telemedicina já era praticada e a gente brinca que era naquelas consultas de WhatsApp, né? Ah, meu filho bateu, ou doutor, eu tô com isso aqui, tirava até foto e mandava para o médico. Então, assim, a telemedicina ela foi regulamentada, mas ela já era uma prática usual. E eu sempre ressalto isso. Toda vez que ocorre algum abuso, tanto de um lado quanto de outro, sempre vem a regulamentação, né? Para trazer mais segurança nessa própria relação que está existindo entre as partes, tanto do médico sempre e também do paciente, né? Com relação à telemedicina, ela não é só questão de uma teleconsulta. As pessoas confundem muito telemedicina com uma videoconferência, né? A videoconferência é quando eu abro aqui o WhatsApp e eu faço uma reunião, ou então eu faço tipo um bate-papo. A telemedicina, ela vem um pouco mais com respaldo, então tem que ser usada uma plataforma própria, porque ela vai compor também, e aí a outra questão que nós vamos trazer um pouco aqui para a discussão, do prontuário médico. Né? E juntamente com a telemedicina, eu posso ter uma análise junto com o paciente, eu posso estar vendo resultados dos exames. Então, a gente pode estar fazendo uma leitura dos exames que eles estão no laboratório e que eu médico, no caso, né, teria acesso e o paciente teria também, poderia ter me enviado, né? Até mesmo imagens hoje eu consigo ver. Né, analisar uma imagem, uma radiografia, ou então uma ressonância, qualquer que seja, né, o resultado de um exame, eu posso estar fazendo a consulta e conversando com o paciente. Então, não é só uma questão de uma consulta de clínica, né? Ela pode ser também uma análise de um exame realizado. Né? E mais do que isso, eu posso fazer uma prescrição médica de algum medicamento também, usando sempre uma plataforma. A gente sempre ressalta que é preciso que o médico tenha, né, uma assinatura digital, certificada, reconhecida, com token. Do contrário, isso também não tem validade, né? Seria um documento que ele envia para o WhatsApp e uma cópia que a pessoa teria, não é um documento original. Né? E compõe a medicina, que são as análises, consultas, ela tem que ir para o prontuário. Né? Então, não pode ser confundido com uma teleconsulta ou simplesmente um bate-papo de WhatsApp, ou então mesmo uma videoconferência de WhatsApp. Ela é muito mais abrangente, a telemedicina. Um princípio que a gente sempre fala, eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina, a gente sempre orientou todo o relacionamento médico-paciente, seja por videoconferência, seja por WhatsApp, seja por telefone,
o médico tem que anotar aquilo no prontuário do paciente. Aquilo tem que ficar registrado. Até porque o prontuário, lembrando que o prontuário é um documento do paciente, não é um documento do médico. O médico faz a guarda do prontuário só. Então tem que estar registrado essa interação entre médico e paciente, mesmo que seja por telemedicina. Agora, acho que a grande questão aí, tanto em relação à telemedicina quanto ao prontuário médico, é uma questão que é um princípio basilar da nossa profissão desde o tempo do Hipócrates, que é a questão de manter o sigilo, né? Então, essa questão, até que ponto o médico tem que se preocupar na manutenção do sigilo, de invasão de sistema, de invasão de hacker para pegar os dados. Isso já aconteceu antes, inclusive em hospitais, em laboratórios, né? Então, acho que essa é uma preocupação do médico também. E o que a lei pode proteger ou pode punir o médico se acontecer uma coisa dessa? E somada a todo esse avanço tecnológico que a medicina e os médicos em particular vêm sofrendo, né? Não sofrendo, mas vêm colhendo, né, frutos, como tudo na vida tem o seu ônus e tem seu bônus, né? Veio a lei da LGPD, né, para regulamentar todos esses dados que são coletados, porque assim, tanto na telemedicina quanto as anotações de remédios e tem prontuários em hospitais, isso que é muito comum, o médico tem a sua senha, insere a senha e faz as suas anotações, e a gente sempre relembra o médico para que assim que ele fizer a inserção, ele fechar o sistema, nunca deixar o sistema aberto, porque consta lá a senha dele, qualquer outra pessoa pode incluir, nem é por maldade, mas cada médico tem a sua análise, a medicina não é uma ciência exata, então é muito importante que o médico tenha esse cuidado também, né, com a sua senha, esses dados todos que são inseridos, né, que compõem um conjunto de informações, a lei, que é a LGPD, a gente tem, até brinca que na verdade seria LGPDP, né, que é Lei de Proteção de Dados Pessoais. Tudo que for relacionado à saúde são dados pessoais sensíveis, então é uma proteção em dobro. O que significa dizer? Que você não pode deixar o prontuário, seja ele ainda aquela pessoa que anota de forma, né, manual, que tem as suas anotações, seja ele eletrônico, não pode deixar ele de uma forma que seja acessível a qualquer pessoa. E quando eu digo a qualquer pessoa, desde a secretária até o pessoal da TI que faz a manutenção. Então, assim, todo o cuidado deve ter. Então, hoje, o avanço, né, existem plataformas próprias para você fazer esse armazenamento, mas há quem faça num HD próprio. Então, tem um HD do médico que só ele tem acesso com uma senha própria. Então, assim, sempre ter esse cuidado. Nós tivemos recentemente um julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, um laboratório, ele compartilhou os dados, uma pessoa fez um teste de gravidez, deu positivo, e saindo do laboratório, ela recebeu, nós cuidamos do cordão umbilical, venha fazer um serviço que você tem um desconto porque você fez uso do laboratório, tá? Ela ajuizou uma ação na justiça, foi recente, o caso foi julgado agora em comecinho de junho, comecinho de junho mesmo, e o Tribunal de Justiça entendeu que houve aí sim um vazamento indevido dos dados, né, que ela estava vivendo naquele momento. Ainda mais por se tratar de uma gravidez, a primeira gravidez, enfim, coisa e tal. Ela se sentiu invadida e condenou o laboratório, tá? Então, isso tem sido muito comum. E é esse o cuidado que o médico deve ter. Porque não basta só na questão de compartilhar os dados, né? Não basta só de coletar os dados, mas na hora que está compartilhando os dados, com quem eu estou compartilhando, o meu paciente, no caso, ele consentiu que eu fizesse compartilhamento? Porque uma coisa é eu chegar para o paciente e falar, olha, é o seguinte, nós aqui desse laboratório, nós temos vários parceiros, e se a senhora quiser, a senhora pode receber uma proposta, a senhora quer receber? Bom, isso aí, o paciente dizendo eu quero receber, ele consentiu com isso, e a gente tem um termo de consentimento, e aí, então, você pode compartilhar. Essa é a grande questão, tá? Não pode ter o fator surpresa. Eu fui surpreendido com essa informação, ou eu fui surpreendido que compartilharam meus dados. E esse fator surpresa é que o médico, clínica, laboratório, hospital devem tomar muito cuidado. Certo. Quando você faz um prontuário eletrônico, você entra com login e senha, geralmente, nessas plataformas mais usuais, você obrigatoriamente tem que ter a assinatura digital também?
Isso, tem que ter assinatura digital, certamente. Se for um hospital de grande porte, eles geralmente te dão tipo um token, né? Sim. É, isso depende muito da plataforma que cada sistema utiliza, né? Nós temos laboratórios que utilizam token, outros laboratórios que é apenas uma senha, né? Que o médico vai lá e ele tem, às vezes, o token particular do médico, ele só insere ali. Às vezes é um sistema criado pelo próprio laboratório, pela clínica. São diversas formas. Existem aquelas que ficam todas na nuvem, né? Que a gente fala que está no iCloud, outras que são os próprios dos sistemas e ficam em HD internos. Aí depende de cada, eu acho que até da grandeza de informações que são coletadas, né? Porque eu fiz essa pergunta porque hospital, tudo bem, os hospitais tomam todo esse cuidado da assinatura digital e até fornece a assinatura digital para o médico que Isso. usa o hospital. Agora, Os hospitais, né? em muitos consultórios particulares de médicos estão usando programas de prontuário eletrônico que não estão usando a assinatura digital. Queria alertar aos colegas, então, segundo a doutora Cintia, segundo a lei, tem que fazer, né? Tem que Tem que fazer. fazer. E é importante também, para isso, para a própria segurança, né? Porque, querendo ou não, o prontuário eletrônico, ele dá mais segurança porque ele não pode ser, vamos dizer, retocado, né? Você não tem a possibilidade de ir lá e ser alterado, que era a grande questão, né? Quando você tinha aqueles prontuários, o doutor deve lembrar, é da minha época que eu já advogava, a gente tinha aqueles prontuários gigantescos, porque nós não estamos falando de uma internação de 2, 3 dias. Tem pessoas que ficam internadas por meses dentro de um hospital, né? Ou mesmo que vem fazendo tratamentos, tem pessoas que fazem tratamento de câncer, por exemplo, ou mesmo questões médicas de coração, né? Quando tem uma patologia no coração, a pessoa vai lá, faz um tratamento conservador, depois pode ir para um procedimento cirúrgico, enfim, tem uma evolução clínica. E isso, no papel, nós estamos falando de dia, né? Era bem numeroso. Então, tinha sempre aquela coisa, mas ele pode ter sido alterado, pode ter acrescentado, porque naquela época que era o papel, tinha anotações até nas laterais, né? Que eram feitas, mas isso não significa dizer que não foi feita na hora, né? Significa dizer que talvez o médico ali na correria escreveu rapidinho. Então, assim, acaba também com aquela insegurança de que a letra é incompreensível, né? Porque é muito corrida. Então, assim, o eletrônico vem como um facilitador. Só que não podemos esquecer que esse facilitador também tem um preço, né? Então, sempre aí tomar essa cautela, não deixar o sistema aberto, usar o token, né? Se não fornecem, vai atrás do seu, não deixe de se proteger, né? E proteger a informação de quem você tá constando ali, né? Fazendo constar ali no prontuário, que é muito É. importante. O prontuário é muito importante. Eu acho que as precauções com o prontuário eletrônico são mais ou menos as mesmas que a gente tinha com o prontuário de papel, né? Só que agora com o prontuário eletrônico, vamos supor, você não vai poder adulterar nada a posteriori. Vai estar registrado lá, você não vai poder mudar, né? Não E outra pode mudar. coisa Então te dá uma segurança, né? E outra coisa que a doutora alertou bem é a questão da letra, né? Até porque nos mais recentes Código de Ética Médica do Brasil é considerado infração ética letra ilegível. Então, esse também resolveu um problema grande, porque você está digitando. Apesar de que eu já vi algumas digitações que também não dá para entender o que o médico quis escrever. Porque abrevia por demais. Muita abreviatura, muita abreviação. Só tomar muita cuidado. Abreviação. Isso é um outro alerta que é importante a gente fazer aos colegas. Que assim, a gente entende, né? Eu sempre falo, quando eu pego um prontuário, nós sempre temos as nossas ponderações, porque o médico, ele estudou, ele se dedicou, ele fez o juramento dele para estar ali salvando uma vida, né? Ele está preocupado com a vida do paciente, restabelecer a saúde do paciente, que ele tenha alta, que ele vá para casa. Então, aí vem tudo isso, essa pressão, né? E sem fim, porque as ações de erro médico também, elas deram um grande boom, né? Hoje em dia, o médico, qualquer conduta, ela é questionável, né? E às vezes até por outros colegas, né? Então, assim, tomar sempre esse cuidado, né? Anotar, porque às vezes você toma uma medida mais conservadora porque você teve uma informação diferenciada que muda muito a conduta,
né? Se você sabe que tem um contexto ou um fator genético diferenciado para aquele paciente, bom, então eu não vou mandar ele para um centro cirúrgico agora. Eu vou primeiro manter ele no conservador, vou dar uma prescrição, vou fazer uma tentativa mais conservadora, ao invés já de determinar para o procedimento cirúrgico. Porque muda muito, porque às vezes aí o juiz fala assim: ah, mas por que então que já não operou, sabendo que tinha isso, esse risco? Isso, Não operei porque eu sei que tinha isso, aquilo. Então por que não anotou no prontuário? é. São essas questões que ficam depois, né? E aí o médico fica realmente vendido, né? O que o médico puder anotar no prontuário é importante. Por exemplo, raciocínio clínico do médico, ele tem que colocar lá, como os fatos que você citou. Não indico cirurgia agora por causa disso, disso, disso. Por causa dos motivos clínicos pelo qual ele não Isso, está indicando. isso. Né? E, A gente eu tive sabe que é uma... difícil, né, doutor? Porque parece que o médico sempre está agindo já, tipo, nossa, mas estão me questionando, né, se eu estou tentando fazer o melhor. Mas, infelizmente, nesse ponto, a gente tem que sempre pensar, não é que você está sendo culpado, mas você está sendo prevenido mesmo, né? Está se prevenindo de algo. E isso é importante a gente ter nas nossas condutas, né? É difícil também por causa do tempo que o médico acaba perdendo para preencher, né? Mas aí não tem jeito, é ossos do ofício, né? Porque, por exemplo, inclusive discussões com a família, né? Conversei com a família, orientei o filho sobre a doença, ele está de acordo com a conduta. Isso também tem que estar no prontuário. Né? Tem que estar no prontuário. Isso é importantíssimo também. Uma outra pergunta até da telemedicina que a gente acabou, que às vezes me perguntam muito isso, eu lembrei agora, se o médico é obrigada a fazer consultas por telemedicina, tá certo? Não é obrigação. O telemedicina é uma opção de consulta, tá certo? Mas há casos em que o médico entende que a presença ela é necessária para poder analisar, para poder realmente ter uma conduta médica. Então, a telemedicina não é obrigatória, ela é mais uma modalidade. Tá? Isso já eu lembrei agora porque me perguntaram uma vez se é obrigatória. Uma outra coisa que me perguntaram, doutor Sussur, até para a gente trazer aqui, talvez porque tem muitos colegas que possam também ter essa mesma dúvida, é se o paciente pode gravar as consultas, né? Não tem como proibir, né, a gravação. O que a gente sempre orienta é que, se o paciente quiser, que o médico também o faça o mesmo, certo? E sempre ter um termo de consentimento. Né? O que significa isso dizer? Eu estou consentindo que você grave, mas não que você use isso de forma pública ou saia falando do que eu falei, né? Porque também são coisas distintas. Né? Tanto a direito à imagem quanto a voz são personalíssimos, tá certo? Então pertence ao médico. Porque o médico, se ele concordar que vai ser gravado, ele tem que ser avisado, né? Não pode o paciente gravar clandestinamente, sem o médico saber que está sendo gravado. Isso até acho que é crime, né, doutor? Quando nós dois conversamos, não é escuta, tá? Então, o paciente, às vezes, ele grava porque não é uma escuta, é uma conversa. Né? E aí, se ele quer entrar com uma ação, alguma outra coisa, ele faz uso disso dizendo que está em defesa, legítima defesa, tá bom? E a Justiça, o STJ, já se posicionou de forma favorável. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente sempre faz esse alerta, né? Usar plataformas próprias para que, se for usar a telemedicina, ou então em consultório, né, de forma presencial, se houver essa questão, eu posso gravar, que o médico também o faça e colha um termo de consentimento. É facinho, a gente pode até ajudar através da SOCESP, a gente elaborou já um termo, então o pessoal da SOCESP com certeza tem isso, e os colegas aí vão poder utilizar desse termo, tá bom? Tá certo. Então, é importante. Tem mais alguma colocação, doutora? Tenho várias. Podemos ficar aqui a tarde inteira falando. Eu ficaria falando. Eu estou pensando se a gente está passando do tempo ou não. Eu fico com medo disso. Mas, assim, se quiser, eu falo em números. Porque tem muita coisa, né? Tem. Na questão na hora de coletar os dados. Às vezes, as clínicas, elas coletam... A gente sempre fala assim, vamos dar uma revisada nos dados que estão coletados. Então, assim, não tenho necessidade de saber qual é o nome da mãe, do pai, onde mora, quem é... Sabe, assim...
tudo isso é importante. Por exemplo, também não deixar, cartão de crédito vai passar direto para a secretária? Talvez não, né? Tem um setor financeiro direto para isso. Então, assim, tem várias dicas que a gente pode dar com relação até à própria LGPD. É. Agora, eu não sei se tem o tempo para isso. Eu não sei como é que nós estamos de tempo também, mas tudo bem. Eu só queria fazer um comentário que é o seguinte, se o paciente pede para gravar e o médico não quer que grave de jeito nenhum, não concorda, ele tem a opção, se não for uma urgência, emergência, ele tem a opção de falar, não vou te atender. Você procura outro médico, né? Se não for missão de socorro, ele tem esse direito de não atender. Não é obrigado a aceitar, não é obrigado a aceitar. Aí ele pode se negar, se é uma consulta eletiva, né? Ela não tem a urgência, diferente de um pronto-socorro, né? Que pode negar o atendimento por questão da urgência e da emergência. Mas em sendo uma consulta eletiva... Só para terminar, eu vi um dado interessante que apresentaram agora de manhã no Congresso, que a telemedicina, antes da pandemia, ela existia, mas era pouco usada. Na pandemia, ela explodiu, né? Muita gente começou a usar a telemedicina. Agora, com o retorno à normalidade, está caindo de novo. Quer dizer, as pessoas também preferem consulta presencial, né? Mais do que telemedicina. Mas eu acho que o futuro vai mostrar com as novas tecnologias que a telemedicina vai avançar muito ainda. Mas, doutora... Oi. É que estão pedindo para me encerrar aqui. Eu queria agradecer muito... porque nós estamos à disposição, tá bom? É um assunto apaixonante, né? E novo, então que interessa bastante. Eu queria agradecer muito a sua participação, a SOCESP, em nome da SOCESP, agradecer bastante e haverá outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse tema. Muito obrigado, então, obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço, viu, vocês? Eu que agradeço, estou à disposição.